Amém. Obrigado, meus irmãos. Nós começamos na semana passada uma série de reflexões sobre a nossa campanha Uma Vida com Propósitos. 7 semanas em que pensaremos na nossa razão de viver, que pensaremos naquilo que de fato nos move, naquilo que de fato é o nosso propósito de vida. Semana passada nós pensamos no tema Por que motivo estou aqui? E começando a nossa primeira semana de propósitos, eu sei que alguns pequenos grupos vão ficar atrasados aí por causa do Multiplique, não teve reunião essa semana, mas a gente não vai poder parar a campanha por causa disso. Nessa primeira semana, nós vamos pensar no propósito que fomos criados para ser semelhantes a Jesus. Você pode abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8. Criados para ser semelhantes a Jesus. A partir do versículo 26 de Romanos 8, diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Grava essa frase, que ela é a razão da nossa reflexão nessa semana. Ela é a base da nossa reflexão essa semana. Ele os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Quando perguntaram para Michelangelo como ele tinha conseguido fazer a estátua, a imagem de Davi, uma das obras de arte mais conhecidas, ele disse: eu só tirei o mármore que não era de Davi. Eu olhei para aquela pedra de mármore, acho que tem uns 4, 5, 6 metros de altura, e eu vi Davi. E eu só fui tirando o mármore que não era Davi. É isso que o Espírito Santo vai fazer, para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Esse texto é muito direto, é muito claro. Não, Deus não está interessado em que a gente melhore, em que eu me torne um esposo melhor, um pai melhor. Não, não é esse o foco, não. Deus não está interessado em que eu pareça com Jesus. Não, não é aquela ideia de que de repente eu poderia em um dia, imagine, ser totalmente possuído por Jesus. O meu corpo, meu cabelo, minhas unhas, mas em mim não estaria eu, estaria Jesus. As pessoas perceberiam a diferença? Você já viu essa discussão, essa ilustração várias vezes? Não, também não é isso não. A ideia aqui é mais até do que a ideia do mármore de Davi. É a ideia da forma. Agora está ficando moderno, né? Está ficando comum agora,
Gelo que não é gelo, né? Que é seco, né? Antigamente a gente pegava uma pedra de gelo, colocava no suco, colocava no refrigerante, colocava na água, no refrigerante não, né? Viu, Dean? Colocava na água ou no suco. E o que acontecia? Aos poucos aquele gelo ia derretendo e você poderia perder o sabor porque havia se tornado água. O que a gente usa atualmente? Os negocinhos que todas as vezes que a gente quiser, a gente congela, usa, mas quando derrete, não mistura. E aí tem uns negocinhos que parece patinho, que parece capivara, que parece um monte de coisa. É divertido para comprar na Shopee. Aqui é a ideia de que você vai se conformar. Igual a água, que se estiver no recipiente redondo, vai se tornar redonda. Se estiver num recipiente quadrado, vai se tornar quadrado. E a ideia de que nós vamos tomar a forma de Jesus, nós vamos pertencer a Ele. Ele é o modelo, nós vamos ser colocados em Cristo de tal forma que nós seremos como Ele. Por isso não é simplesmente uma melhora do nosso caráter. Por isso que o objetivo não é simplesmente a gente vencer alguns pecados, é nos tornarmos semelhantes a Jesus, conformes à imagem de seu Filho, para que todos sejamos como Ele seja o mais velho de muitos filhos de Deus, Ele seja o mais belo, o mais proeminente de muitos que são iguais a Ele. Sim, respeitando toda a nossa individualidade, respeitando tudo o que somos, mas o nosso comportamento ser o comportamento de Jesus. E para isso acontecer, o texto diz que aconteceram várias coisas. Primeiro, nós somos conhecidos de antemão, versículo 29. Nós não cremos na chamada doutrina da predestinação. Nós cremos na doutrina da presciência, pré-conhecimento. Aos que conheceu de antemão. A predestinação foi baseada não no decreto dele, não na vontade dele, não na escolha dele, mas no seu pré-conhecimento de quem o amaria, de quem o receberia, de quem desejaria ser conforme Jesus. E quem não quiser, que não seja. Que não quiser, que continue. Mas esses que ele previu, que aceitariam, que gostariam de seguir esse modelo, a esse eles chamou. Um chamado eficaz, um chamado que foi diferente para cada um chamado que alguns foi pela dor, outros que foi pela compreensão do Evangelho, outros que foi por tradição, porque nasceram no lar em que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho desde cedo, mas Ele os chamou. E é preciso deixar claro que esse chamado não é uma coisa que você sente. Eu vou fazer daqui a pouco o apelo quem quer receber Jesus, e algumas pessoas podem estar aqui dizendo, no dia que Deus me chamar, no dia que eu sentir, eu aceito. Não precisa disso. Precisa você compreender e aceitar, com ou sem sentimento. Não é exatamente uma emoção, é uma convicção desse chamado, é uma convicção desse objetivo de vida, de ser semelhante a Jesus. E esses que ele conheceu de antemão, que ele predestinou para ser como Cristo, a predestinação não é da escolha da salvação, a predestinação é do destino dessas pessoas. Qual é o destino dessas pessoas? Serem como Jesus. Elas foram predestinadas não para aceitarem, mas já que aceitariam na presciência de Deus, foram predestinadas para serem como Cristo. E esses que foram chamados, que aceitaram, Ele primeiro os
justificou, versículo 30, os considerou justos, limpou toda a dívida de pecado, limpou toda a condenação eterna, limpou toda a ira de Deus sobre essas pessoas, limpou de toda a maldição do pecado, os justificou. E justificados, então começa um processo. A palavra grega que Paulo usa, o tempo que ele usa é um tempo que não existe no português. É algo que ele está falando de futuro, mas que é real, que é presente. É tão certo que vai acontecer, que mesmo estando no futuro, é presente também. É um tempo diferente. Vai acontecer, mas já é. Esses ele glorificou. Esse glorificar é exatamente esse dia em que nós seremos como Jesus. Por isso, a reflexão dessa semana é: criados para ser conforme Jesus. E enquanto isso não acontece, como é que ele está trabalhando? O texto fala de duas maneiras que Deus está trabalhando. A primeira é que quando fomos justificados, nós possamos ter a permissão de receber o Espírito Santo de Deus em nós. Aquilo que era tão difícil de imaginar, passamos a receber o Espírito Santo de Deus em nós. Esse, inclusive, é o argumento de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, que viviam em tamanha imoralidade. Ele diz: como é que você vai praticar imoralidade? Você já imaginou? Quando você se une com uma prostituta, quando você se une com um prostituto, é como se você estivesse levando Jesus, porque você é morada dele. Que coisa de imaginar que eu estou levando Jesus para outros lugares. Sim, é a presença do Espírito Santo em nós. Ela é citada logo no começo. Da mesma maneira, versículo 26, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Mas cita essa presença maravilhosa do Espírito. Nós não podemos desprezar isto, que o Espírito Santo de Deus está na vida daquele que crê, na vida daquele que confia no Senhor. Nós cantamos hoje: queres do teu pecado livrar-se? Do teu pecado queres livrar? E nós cantamos: o seu sangue tem este poder. Mas na prática, nós não temos o sangue de Jesus. O que é que nós temos? O Espírito. Ele que muda. Há poucos domingos atrás, nós recebemos aqui cerca de 50 homens do coro Cristolândia. Alguns deles tentando pela 5ª vez. E vai ser a 7ª, vai ser a 8ª, vai ser a 9ª, vai ser a 1000ª. Até o dia que aquela pessoa entenda que sem o Espírito ela não conseguirá dizer não para o pecado. E não vale só para ele, vale para mim, vale para você, vale para todos nós. É o Espírito, é a presença do Espírito, essa glorificação, esse futuro que já ele só é possível por causa do Espírito que compreende as nossas fraquezas, que entende as nossas fraquezas e que intercede por nós. E é interessante a expressão do versículo 26, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós com tanta profundidade. Ele intercede por nós de uma maneira tão passional, que nem palavra sai. É como se, você já experimentou isso algumas vezes, que você está tão emocionado, que você está chorando, que você não consegue nem falar. Já experimentou? Essa é a ideia aqui. É a ideia de um clamor tão forte como foi o clamor de Moisés pelo povo. Deus disse: olha, Moisés, esse povo não tem jeito, vou começar do zero com você. E Moisés disse: não, Senhor,
Se é para fazer isso, começa acabando comigo. É o clamor de Paulo quando diz: eu preferia ser um amaldiçoado, um separado da graça de Jesus, para que o meu povo fosse salvo. É amor tão profundo, amor tão intenso, que nem palavra é. É como se fosse um gemido. Então, antes da glorificação, nós estamos contando com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que clama, que limita o pecado, que transforma as nossas fraquezas em força, que nos ajuda em tudo aquilo que é fraqueza. Agora, é preciso lembrar que isso está se referindo a quem? Aqueles que foram pré-conhecidos, que foram chamados, que foram justificados. Não está se referindo à nossa fraqueza permanente. Não está se referindo a, usando os meninos da Cristolândia, àquele que chega e diz: eu caí de novo. Eu porque quis. Caiu porque não coopera. Não é desculpa para a fraqueza. Eu não posso considerar que esse Espírito que está intercedendo até com gemidos vai aceitar qualquer escorregão meu só porque eu sou fraco. Não. Aqui é para quem está buscando a santificação, a glorificação. Não é uma desculpa para a fraqueza. Não é uma espécie de permissão para continuar sendo fraco. É um reconhecimento de que Ele pode nos ajudar nas nossas fraquezas, não na nossa covardia, não na nossa complacência. Ele nos ajuda na fraqueza, e não confunda fraqueza com covardia, não confunda fraqueza com complacência, não confunda fraqueza com pecado intencional. Fraqueza é aquilo que eu dou o meu melhor, eu me esforço, mas não consigo vencer. É um vício, é um traço de personalidade que é mais forte do que eu. Eu me esforço, mas ele é mais forte. Não é aquela fraqueza que eu é que sou mais fraco, eu é que escolho. O Espírito Santo me ajuda na minha fraqueza. Mas a segunda coisa, nós não gostamos muito da segunda coisa, não. Nós gostamos do poder do Espírito Santo, nós gostamos da ideia de que seremos justificados, que seremos glorificados. Mas a ideia do versículo 28 a gente não gosta, não. Porque o versículo 28 diz que sabemos que todas as coisas, e a palavra grega é todas mesmo, todas, até o meu pecado, as tragédias, os problemas, as frustrações, todas cooperam. A palavra cooperar é de onde vem o que nós chamamos de sinergia atualmente. Sinergia é uma palavra muito bonita. Você vai numa reunião de recursos humanos, estão lá explicando: aqui na nossa empresa a gente tem que pensar no hambúrguer. Um faz o tomate, um corta o tomate, outro assa a carne, outro esquenta o pão, mas nós não podemos pensar que nós somos departamentos separados, nós temos que pensar em sinergia, que todos nós estamos entregando um hambúrguer. Palavra tão bonita, tão presente. Sim, todas as coisas cooperam no sentido de sinergia, ajudam ao hambúrguer estar pronto. Todas. Por que a gente não gosta? Porque a gente queria crescer só com as coisas boas. A gente pensou nisso domingo passado, que a gente tem sim o nosso erro, mas que a gente tem sim as tragédias do mundo.
E quando diz que todas as coisas cooperam nesse aspecto da sinergia, não está dizendo que Deus é responsável por elas. Está dizendo que Deus é soberano. E que Ele já sabia que algumas coisas iriam acontecer. Ele programou isto. Seja por causa da maldade do mundo, iria acontecer. Seja por causa da consequência do pecado, iria acontecer. Por qualquer motivo, iria acontecer. E Ele está dizendo: eu vou usar isso para o crescimento do meu filho. Eu vou usar isso para que aquele que foi pré-conhecido, aquele que foi justificado, seja glorificado. Completa muito o que pensamos domingo, que nós temos que nos alegrar nas fraquezas, nós temos que nos alegrar nos problemas, porque esses problemas, eles nos fazem ser mais parecidos com Jesus. Mas a reflexão da semana é esta. Não, nós não fomos criados simplesmente para sermos pessoas melhores. Nós somos criados para parecer com Jesus. Nós somos criados para imitá-lo. Nós somos criados para ser como Ele é. E se eu não for feliz? Pode Deus não querer a minha felicidade? Eu gostava muito de uma comparação do pastor João Pedro, lá da igreja da Cidade dos Meninos aqui. Disse: imagine uma pedra de 100 quilômetros. Imagine que a cada 100 anos vem um pássaro afiar o seu bico naquela pedra. Imagine que quando gastar uma pedra dessa, passou um dia na eternidade. Consegue imaginar a matemática maluca? Uma pedra de 100 quilômetros que a cada 100 anos vem uma ave e amola o seu bico naquela pedra. Quando gastar uma pedra dessa, um dia na eternidade. Eu gostava dessa matemática, sabe por quê? Porque faz a minha vida de 80 anos parecer tão pequena, tão pequena, que eu não posso pensar que Deus está tão interessado nela, a ponto de fazer tudo para a minha felicidade nela. Não, porque o objetivo dele qual é? Que eu seja parecido com Jesus. Esse é o objetivo. Eu quero te convidar a orar. E a primeira oração que eu quero sugerir que você faça, entendendo que você foi chamado para ser como Jesus. A primeira oração que eu te convido a fazer é uma oração de dizer: Senhor, me dá sabedoria para que eu seja capaz de separar o que é fraqueza, o que eu preciso da atuação do Espírito Santo de Deus, e o que eu só preciso de coragem para parar de fazer. Eu só preciso de coragem para ser diferente. Eu te convido a orar também, dizendo claramente: Deus, eu quero ser feliz, eu quero viajar, eu quero ter coisas boas, mas Deus, antes de qualquer coisa, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ser feliz. Mas Deus, mais do que felicidade, eu quero ser como Jesus. Eu te convido a fazer essa oração. Eu te convido a confiar no Espírito Santo de Deus.
E eu te convido a uma atitude corajosa agora, a deixar nas mãos dele tudo aquilo que te prende a não crescer. Eu quero te convidar a deixar de repente um trauma, a pedir que o Senhor te dê vitória sobre o vício. Eu quero te convidar a orar pelo Espírito Santo de Deus. Não despreze o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não despreze. Mas que a sua oração seja esta somente: custe o que custar, eu quero ser como Jesus. Custe o que custar, eu quero vencer essa ansiedade que me limita. Jesus não é ansioso. Custe o que custar, eu quero vencer esse vício que me aprisiona, que me faz não gastar o tempo com Deus, porque eu prefiro o prazer do que o meu Deus. Eu quero te convidar a orar e a tomar a decisão de agradecer por tudo que já aconteceu na sua vida. Tudo. Porque mais que felicidade, você foi criado para ser como Ele é. E nisso estará a sua felicidade. Enquanto a igreja ora, eu quero convidar você que está aqui conosco hoje, que ainda não tomou a primeira vez na sua vida a decisão de receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E tem uma turma que está esperando por um sinal seu para te ajudar, que é a sua mão erguida. Se você está aqui e hoje toma a decisão de crer, de receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, faz isso que eu estou fazendo, levanta a sua mão, alguém vai te ver, alguém vai te ajudar a partir de hoje, na caminhada que você vai começar. Se você já fez isso, tem andado afastado, tem dado mais espaço para a fraqueza que para o Espírito Santo de Deus, e você quer se reconciliar, e você quer renovar esse compromisso, eu te convido a fazer o mesmo sinal, erguer uma das suas mãos e apresentar-se diante do Senhor. Qualquer um, em qualquer lugar. Amém. Deus abençoe. Você pode, se por um momento de timidez agora, também nos procurar ao final do culto. Nesse presente que você recebeu, tem uma forma de entrar em contato conosco. Que o Senhor te abençoe. E que nesta semana e sempre a gente reflita com profundidade. Eu fui criado para ser conforme Jesus. E eu tenho a vitória, porque eu tenho o Santo Espírito de Deus na minha vida, que pode me fazer vencer essa ansiedade, que pode me fazer vencer essa tentação, que pode me fazer vencer esse medo, que pode me fazer vencer esse trauma, que pode me fazer vencer essa coisa que eu não consigo perdoar, que pode me fazer semelhante a Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos porque o Espírito Santo está conosco. Obrigado, Pai. Que poder, que ferramenta, que arma tão grande nós temos, Pai. E sim, Pai, quando nós olhamos para esse futuro, o nosso desejo é sim querer ser como Jesus. Nos ajude, Pai. E obrigado, porque o Senhor está agindo e todas as coisas cooperam. Sim, Pai, doeu aquela humilhação, doeu aquela perda, doeu aquele prejuízo, aquele atraso de vida. Ó Deus, tem algumas coisas que nós até nos envergonhamos, tem algumas coisas que só de lembrar doem, machucam de novo. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor está na Tua soberania usando todas as coisas para nos fazer conforme Jesus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.